Nas últimas horas, a Guatemala elevou o alerta para vermelho, o nível mais alto da escala de emergência do país, em 3 departamentos ao redor do vulcão Fuego: Zacatepeques, Escuintla e Chimaltenango. Não foi a lava que motivou essa decisão, foi a lama. Desde o início da semana, o Fuego produziu fontes de lava, cinzas e fluxos piroclásticos monitorados de perto pelo INCIVUMER, o Instituto de Vulcanologia da Guatemala. Agora, um novo tipo de fluxo entrou no radar das autoridades: lahares, correntes de lama vulcânica que já percorreram até 7 quilômetros morro abaixo, carregando cinzas e fragmentos de rocha acumulados nos últimos dias de atividade intensa. Cerca de 29 mil pessoas já foram afetadas pela queda de cinzas. Comunidades como El Porvenir e Las Lajitas foram evacuadas primeiro, e outras 10 estão na lista para evacuação nas próximas horas. No total, cerca de 1.700 pessoas continuam em abrigos temporários, e as autoridades classificaram as próximas 72 horas como decisivas. O Fuego fica a cerca de 50 quilômetros a sudoeste da cidade da Guatemala, próximo o suficiente para que suas cinzas cheguem regularmente ao espaço aéreo da capital. Essa proximidade é parte do motivo pelo qual qualquer mudança no comportamento do vulcão se transforma rapidamente numa decisão logística para milhares de pessoas, não apenas para quem mora nas encostas. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Segundo os últimos boletins do INCIVUMER, a atividade explosiva do Fuego está, na verdade, em redução progressiva. As fontes de lava que dominaram os noticiários nesta semana já perderam parte da intensidade. Mas 8 anos atrás, foi exatamente nesse tipo de momento, quando a atenção do público começa a relaxar, que esse mesmo vulcão produziu a erupção em que mais pessoas perderam a vida na história recente da Guatemala. Fluxos que ninguém mais esperava alcançaram comunidades que já se sentiam fora de perigo. Isso levanta uma pergunta que os vulcanólogos da região levam muito a sério agora, enquanto monitoram o Fuego hora a hora. Por que o perigo real de um vulcão pode, na prática, aumentar justamente no momento em que a erupção parece estar enfraquecendo? Para entender isso, imagine um vulcanólogo sobrevoando o Fuego alguns dias depois de uma fase intensa de erupção, como a que a Guatemala viveu nesta semana. Ele não está mais olhando para fontes de lava ou nuvens de cinza subindo da cratera. Está olhando para o topo da montanha, agora coberto por uma camada espessa e instável de cinza solta, pedra-pomes e fragmentos de rocha que a própria erupção empilhou ali, como uma cicatriz recém-formada na superfície do vulcão. Essa camada não precisa de outra explosão para se mover. Precisa apenas de água. Diferente de um fluxo piroclástico, que é impulsionado pelo calor e pelos gases da própria erupção, um lahar é impulsionado pela gravidade e pela chuva. Ele pode acontecer dias, semanas ou até anos depois de a atividade explosiva ter parado por completo. Quando a chuva encontra o material solto em quantidade suficiente, ela não escorre devagar como faria sobre rocha sólida. A água se mistura com cinza e fragmentos de rocha, formando uma massa densa e pesada que desce as encostas, parecendo mais uma corrente de concreto ainda molhado do que um simples riacho de lama. Essa massa também não perde força conforme desce, como muita gente a imagina. Ao contrário, ela costuma crescer no caminho, arrastando troncos, pedras soltas e sedimento das próprias margens do rio ou ravina por onde passa. Um lahar que começa pequeno perto do topo pode chegar ao vale muito maior do que era na origem, o que torna sua trajetória difícil de prever apenas observando o ponto de partida. Aqui está o detalhe que poucas pessoas fora da vulcanologia conhecem. Alguns dos episódios vulcânicos mais graves da história não aconteceram durante a erupção propriamente dita. Aconteceram depois, quando a maior parte da atenção pública já tinha ido embora. Em 1985, na Colômbia, o vulcão Nevado del Ruiz teve uma erupção relativamente modesta para os padrões vulcânicos,
mas ela foi suficiente para derreter parte do gelo e da neve que cobriam o topo da montanha. Horas depois, não durante a erupção, mas depois dela, os lahares resultantes alcançaram a cidade de Armero, a mais de 40 quilômetros de distância. Mais de 23 mil pessoas perderam a vida naquela noite, não pela lava, que nunca chegou perto da cidade, não pelas cinzas que já tinham parado de cair havia horas, mas pela lama que desceu depois que a erupção parecia ter encerrado, quando muitos moradores já achavam que o pior tinha passado. O Nevado del Ruiz não é um caso isolado. No Monte Pinatubo, nas Filipinas, os lahares gerados pela erupção de 1991 continuaram descendo as encostas do vulcão por mais de uma década, sempre que chegava a temporada de chuvas, muito depois de a cobertura internacional daquela erupção ter terminado. Esse é exatamente o padrão que preocupa os vulcanólogos que monitoram o fuego agora. A atividade explosiva pode estar diminuindo e os boletins podem soar cada vez menos alarmantes. Mas o material que essa atividade deixou empilhado no topo da montanha continua exatamente onde caiu, esperando a próxima chuva forte para se transformar num problema completamente diferente daquele que gerou o alerta original. E é exatamente esse padrão que está se formando agora no fuego. Segundo o INCE VUME, chuvas estão previstas para os próximos dias sobre toda a região do vulcão. Isso significa que o material acumulado no topo, cinzas, pedra-pomes, fragmentos de rocha, tudo o que a fase mais intensa desta semana empilhou ali, está exatamente na posição e na condição certas para se transformar em novos lahares assim que a água chegar. Por isso, as autoridades guatemaltecas mantêm cerca de 1.700 pessoas em abrigos temporários, mesmo com a atividade explosiva do vulcão em queda. E por isso classificaram as próximas 72 horas como o período mais decisivo desta crise inteira, não por causa da erupção em si, mas por causa do que a chuva prevista pode fazer com o que a erupção deixou para trás. Enquanto isso, o INCE VUME mantém câmeras térmicas e sensores de fluxo posicionados nas ravinas mais críticas, capazes de detectar o som e a vibração características de um lahar minutos antes de ele passar por uma comunidade. Tempo suficiente, em alguns casos, para um alerta local de evacuação.